Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 592 e minguando até 698 dias, 29 de julho de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 592, com o título Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 60, com o subtítulo A Consciência da Glória, parte 26, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, e deixo também a abertura deste título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, deixo uma referência deste título e também deixo a abertura deste subtítulo, A Consciência da Glória. E também vou deixar este blog, que este é o blog da leitura corrida, sobre os 4 últimos blogs diários, ok? Eu vou ler todo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, e às vezes, né, para que você possa ter consciência, para que você possa ter as suas conclusões sobre aquilo que está sendo dito, certo? Às vezes, a leitura, ela fala por si só, mas a expressão livre, ela é um complemento grandioso, muito bom, certo? A leitura, os texto, ele é muito grandioso, mas quando ele faz essa relatividade entre a sociedade e sobre a formação de Cristo, a relatividade é uma coisa grandiosa para a gente entender. Entenda isso, muito bom tudo que vocês está, interagindo, se você está se realizando, se entendendo tudo que está sendo dito, eu tenho certeza que vocês não será mais essa vítima social, certo? Vocês terá consciência em tudo que está sendo dito, certo? Acompanha o blog anterior, está na descrição do vídeo, tudo é uma continuidade. Eu sempre deixo uma playlist, né, no card para que vocês possam estar acompanhando tudo. Eu faço playlist de 100 e 100. Essa playlist é de 500 a 600, certo? Às vezes vocês interessam pelo card. Eu sempre tenho por hábito fazer uma programação, né, daquilo que eu vou estar apresentando no blog diário, fazendo isso repetidamente, né? Eu faço isso com a descrição do vídeo, faço isso às vezes com títulos do vídeo, fazendo tudo, de forma que quem estiver interagindo já sabe já tudo o que é desse blog diário, as formas de você estar relacionando isso nas suas consciências. Faço isso tudo para ficar prático para vocês, para que vocês possam ter consciência em tudo e para que vocês possam ter essa realização com Deus e com Cristo, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste texto e vamos fazer a leitura, a expressão livre de tudo que está sendo dito, e depois nós vemos com a leitura corrida de tudo, ok? Vamos lá. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é sociedade, tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Eu gosto muito, de me expressar quando eu vou estar fazendo essa leitura, e todas as vezes eu me expresso dessa forma, como eu tenho dito, eu repito as minhas expressões,
Para quê? Para que vocês possam ganhar consciência. Porque para sinalizar que às vezes você não sabe o que é expressão livre, né? Muitas pessoas estão chegando agora, ou até mesmo para te advertir, como que eu vou estar falando para que vocês entenderem que é leitura e expressão, é formação e expressão, fazendo essa relatividade para que vocês possam ter consciência. Ah, e vocês viu que eu li uma coisa, dei uma expressão e vi a coisa dentro da sociedade, você entendeu o que há dentro da sociedade? Fala assim, então é isso mesmo, tá certo. É só fatos, é só evidência que vocês vai ter consciência só de fato, é evidente, tudo é fato, fato, é evidência, só fato, é evidência, pode olhar aí. Tudo é muito grandioso para que vocês possam ter consciência em tudo, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos para a expressão livre. Vamos lá. O relacionamento conjugal explica dois corpos em concordância. E estes dois corpos têm que ser relativos do tempo para que para que a vossa passagem pelo tempo seja relativo a esses dois corpos e que seja emocionais, entendendo e fazendo entender que estes relacionamentos são gerados pelas origens de vossos corpos interior e explicando a palavra da vida. Sendo marido, ele vai fazer a sua consciência interior apenas um ato manifesto, dando a carga negativa deste corpo positivo, e que seja de sua esposa. E evidentemente que eles não poderão relacionar diretamente os vossos corpos emocionais, e que seja e que nesta causa o marido vai permanecer com o seu corpo emocional neutro para desabitar uma consciência e que seja negativo para a sua esposa, para que ambos tenham prazer em um só corpo, sendo que todas as consciências elevado para cima de vossos corpos emocionais são representado uma autoridade negativa para Cristo, pois Deus ele vai estar no interior de cada corpo, explicando a interação íntimas de vossos corpos emocionais, sendo relativo com os vossos atos manifestos, para que o tempo seja a transformação e a realização dentro do tempo relativo. Muito bom esse contexto. Eu sempre falo do relacionamento conjugal diversidade, diversidade. Por quê? Isso é estrutura, isso é grandiosidade, isso é estrutura, isso é incrível. Pode olhar aí, tudo dentro da sociedade começa pelo marido e pela esposa, tudo, todo o ambiente que você cria, porque você vai educar os seus filhos sobre aquela coisa, aquilo que você aprendeu que é correto. Isso transforma a atmosfera, isso transforma o cosmo, isso é relatividade, isso que é patrimônio, isso que é patrimônio, isso que é tudo isso é bom para nós entender isso, que essa estrutura, toda família que tem uma estrutura, tem uma consciência, eles faz, né, uma sociedade correta. Vamos dizer isso para você entender. Faz uma sociedade correta, ou seja, cada uma família fazendo a sua parte, tudo fica muito, eh, a atmosfera muda, tudo fica bom, as energias dos ambientes, o país, o mundo, todo aquilo que são bem educados, são bem bom para a gente entender que tudo é relativo a uma coisa agradável. Vamos lá para a parte desse contexto. Esse contexto está muito interativo. Mas como eu tenho dito, eu tenho várias formas de falar sobre o relacionamento conjugal. Essa é outra forma grandiosa. Vamos por parte. Vamos lá. O relacionamento conjugal explica dois corpos em concordância. Eu falei que dois corpos opostos? Não. Eu falei o quê? Dois corpos em concordância. Significa que nós estamos manifestando uma consciência daquilo que nós somos. Dois corpos em concordância manifestam uma consciência daquilo que nós somos. É oposto? Não. Eu estou olhando pelo mesmo lado do que ela está olhando. Estou olhando com as mesmas intensidades.
é uma coisa objetiva, eu estou olhando para a minha sociedade junto com ela, para que nós podemos adquirir esses atos objetivos de uma forma legal, de uma forma consciente, certo? É uma coisa, é um relacionamento, né, é um relacionamento, eh, corpo a corpo, vamos dizer isso, um relacionamento corpo a corpo, ela está olhando para mim, eu estou olhando para ela. Nós estamos de frente com as mesmas consciências, trocando essas consciências interior com exterior, entende? Nada de oposto, entende? Nada de oposto, entende? Relacionamento conjugal explica dois corpos em concordância. É oposto? Não, concordância. Concordância, dois corpos conscientes. Estes dois corpos têm que ser relativo do tempo para que as vossas passagens pelo tempo seja relativo a dois corpos e que sejam emocionais. Vocês têm que estar relativo ao tempo. Por que eu falo relativo? Dois corpos emocionais relativo ao tempo. Como que funciona isso? Eu tenho que entender os processos, né, relativo. O tempo, nossos corpos são relativos. Nossos corpos são relativos do tempo, nós vamos nos perdendo do tempo, nossos objetivos são planos, são cálculos daquilo que nós entendemos que é correto para a gente alcançar a meta. Tem que ser relativo, se é objetivo, tem que ser relativo, se é relacionamento corpo a corpo, é relativo do tempo. Nós estamos nos envelhecendo, podemos entender isso, a relatividade do tempo, nós estamos envelhecendo, né? Nós estamos alcançando o objetivo, entenda isso. Entendendo e fazendo entender que esses relacionamentos são gerados pelas origens de vossos corpos interiores, explicando a palavra da vida, né? Qual que são as origens dos nossos corpos interiores? Aquilo que nós somos, palavra da vida, né? Aquilo que nós estamos no interior. Nós estamos conscientes daquilo que nós queremos, nós estamos manifestando isso, formando o quê? A glória de um corpo comum, manifestando isso, a glória de um corpo comum, certo? De forma que a glória da esposa, ela é bem uma consciência emocional daquilo que o corpo, que ela sente do corpo dela, e a glória do marido é aquilo que ele é uma consciência negativa desse seu corpo emocional, para que ele possa apoiar nesse corpo da esposa dela como positivo, entenda? Sendo o marido, ele vai fazer a sua consciência interior apenas um ato manifesto e dando uma carga negativa deste seu corpo positivo. Muito interessante isso. O marido, como que ele formou a consciência do marido? Já expliquei isso de outras formas nos blogs anteriores, que eu entendi que a gente entendemos que o processo, a caminhada dolorosa para que ele forme uma consciência, existe esse processo, certo? Mas se eu estou em determinado tempo dando uma relatividade com a minha esposa, eu apenas manifesto aquilo que eu sou. Eu sempre manifesto aquilo que eu sou. Então eu tenho a consciência do marido lá fora, né, dando uma carga negativa para ela, para que ela essa carga negativa possa voltar e alcançar a sua esposa, que vai ficar com um corpo positivo. O marido vai ficar com o corpo dele negativo, porque ele vai negar o corpo dele para ele dar uma relatividade para a sua esposa, porque a esposa dele vai ficar sentindo o seu corpo, né. É comum a esposa sentir o corpo, é comum. Por quê? Da onde que a gente tira isso, essa relatividade? Porque a esposa, você pode ver, sempre quando ela vai dar à luz, ela sente dor no parto da criança. Se ela vai sentir dor, ela está sentindo o seu corpo para dar à luz. Então, significa que a esposa, ela sente esse corpo intensamente. E se ela vai ter um cuidado com alguém, primeira coisa que ela vai pensar é no corpo, né? Os cuidados de você não machucar, né? De você estar. Ah, meu marido não chegou, será que ele está vivo? Essas preocupações. O marido não, ele é negativo, o corpo dele é negativo, ele não se preocupa com isso, não. E anda que nem, né, qualquer no meio do mato, não quer saber de machucar, entende? Então, enquanto a mulher gera esses cuidados, não é sempre assim, eu só estou dizendo isso para vocês entender que esse é o sentido do corpo positivo. Enquanto a mulher tem esses cuidados com os corpos, que são os emocionais, o marido, ele já tem essa ideia de uma forma consciente.
consciente. De uma certa forma que ele vai fazer uma proteção, sim, vai fazer uma proteção que nem mas não com atos emocionais. Ele vai ter uma consciência naquilo que ele possa defender a emoção daquela esposa, defender a emoção do seu filho, por exemplo, né, para que ele, né, sei lá, né, para que ele entende? Quando o marido tem essa consciência espiritual, ele consegue, de uma certa forma, defender os interesses emocionais da sua esposa e daquelas pessoas que estão vindo formando dentro da sociedade, pensando como uma criança, sentindo os seus corpos da mesma forma, ok? Entenda isso. Isso tudo é maturidade, é você passar por um processo, ganhar a consciência, formar o seu corpo negativo e ficar numa posição para você ser ajudar outras pessoas que estão vindo de lá, fazendo os mesmos processos que você fez. Todo mundo passa por isso, certo? Todo mundo passa por isso, entende isso? Quando a criança ela vai se desenvolvendo dentro da sociedade, ela vai sentir muito essas ideias emocionais do seu corpo, mas ela vai transferir isso, né, para o seu pai, de uma certa forma, para a sua mãe, e sem consciência nenhuma, eles vai: "Ah, me bateu", às vezes nem bateu, mas ele está falando: "Bateu", porque demonstrando mais essa ideias emocionais, entende? Entende isso? É só para que vocês entendam. E que seja vamos lá, vamos voltar um pouco. Sendo marido, ele vai fazer a sua consciência interior apenas um ato manifesto, dando uma carga negativa deste seu corpo positivo, certo? Ele manifestou a sua consciência interior e ganhou uma consciência daquilo, dando uma relatividade nesse tempo. Ou então ele ganha a maturidade pelo processo doloroso da vida, então ele ganhou uma consciência, entende? Chegou a uma consciência boa. E que seja a sua esposa, né? E sendo marido, ele vai fazer a sua consciência interior apenas um ato manifesto, dando uma carga negativa des des deste corpo positivo e que seja da sua esposa, né. E evidentemente que eles não poderão relacionar diretamente os vossos corpos emocionais. Por que que eles não podem relacionar diretamente os seus corpos emocionais? Porque corpos emocionais são emoção. Certo? Se eu transferir a minha emoção para minha esposa, e ela transferir a emoção dela para mim, nós vamos falar só daquilo que nós estamos sentindo. E se nós estamos sentindo, nós não teremos a consciência espiritual daquilo que nós podemos relatar, uma relatividade dos nossos corpos emocionais. Vamos entender isso. Entenda? Porque se eu sinto uma coisa, raiva, minha esposa ela vai sentir raiva, se ela minha esposa sente uma coisa, entenda, emoção não explica uma consciência. Tem que ser uma coisa inversa da outra, porque o que que acontece? Eu ouço, a minha esposa fala, eu ouço, né, eu entendo. Eu falo, a minha esposa ouve, ela entende, entende isso? É nada de emoção, eu dando consciência e recebendo consciência, entende isso? Entenda isso. E que nesta causa o marido vai permanecer com o seu corpo emocional neutro para desabitar uma consciência. Desabitou uma consciência para dar uma relatividade com o corpo emocional de sua esposa, né? E que seja negativo para sua esposa. Vamos voltar ali, que eu dei uma parada aqui, vamos lá. E que nesta causa o marido vai permanecer com o seu corpo emocional neutro para desabitar uma consciência e que seja negativo para sua esposa, certo? Essa consciência, ela é negativo para a esposa, certo? Para que ambos tenham prazer em um só corpo. Qual é o corpo que o marido vai ter prazer? No corpo de sua esposa, ok? Entenda isso, porque o dele vai estar negativo, né? Entenda isso. É muito bom, igual eu falei mais uma vez, vamos falar mais uma vez. É muito bom quando o marido entende que esse relacionamento, eu tive falando que o marido ele tem que aprender a controlar, né, o seu relacionamento de todas as formas. Quando ele entende os seus controles emocionais, tudo fica amplo. Ele entendeu que o sexo é uma espiritualidade, não é um atos emotivos, não é um ato emotivo.
É uma espiritualidade, é aquilo que eu passo de consciência para ela, aquilo que ela me passa de consciência, eu transfiro isso de uma forma trocada, de uma forma de outra, entende? Entender, fazendo entender os mesmos ambientes, as mesmas coisas, e estudo sobre o corpo da esposa, por exemplo, e ele, o marido, entendendo o corpo, que o corpo dele é negativo, que a consciência dele é ele que vai sustentar corpo da mulher, vai, sei lá, vai criar essa relatividade, os dois vai estar no mesmo corpo relacionado a ele. Ou seja, enquanto o marido, vamos fazer assim, enquanto o marido quer satisfazer a sua esposa, a esposa vai querer ficar satisfeita. Só isso. Ela vai relacionar isso ao marido. Eu quero ser satisfeita, é só isso. Eu quero que você me satisfaça, só isso. Aí o marido, ele vai querer satisfazer e a esposa vai querer se satisfazer, né? Me satisfaz, mais ou menos isso. Entenda isso? É diferente, né? Porque você vê que, olha só que a espiritualidade, olha só. Enquanto ela quer sentir, o marido quer, né, fazer com que ela sente esse corpo. Então, ela vai querer sentir e o marido vai querer que ela se satisfaz. Ele vai querer que ela se satisfaz. O marido vai querer se satisfazer? Não, não vai querer. Ele vai querer que satisfazer a sua mulher. Agora, se eu quero me satisfazer, o meu corpo também, eu vou criar um sexo oposto. Eu quero me satisfazer, ela também quer, então não vai dar em nada. Eu vou perder o meu controle da minha emoção, vou perder a minha relatividade e eu não vou ficar satisfazer ela, nem ela vai me satisfazer. Porque nós não vamos ter nós não vamos ter uma consciência daquilo que nós estamos relacionando. Nós vamos ter o quê? Um corpo dividido, né? Ela pensa nela, eu penso em mim, né? Entenda isso. Mas aí a esposa ela tem essa ideia de sentir o seu corpo e o marido tem essa ideia de fazer com que ela sente esse corpo da mesma forma, para que os dois fiquem no mesmo ambiente, ok? Certo? Entende isso? Sendo que todas as consciências elevadas para cima de vossos corpos emocionais vão representar uma autoridade negativa para Cristo. Autoridade negativa para Cristo. Porque nós estamos em Cristo, né? Se fosse no tempo de que nós não esteja no tempo de Cristo, nós poderíamos falar uma autoridade negativa para Deus, né? Para Deus, para quê? Para que o corpo emocional ele continua do relacionamento social, continua uma coisa negativa, para quê? Para que eles possam se relacionar à sua esposa. Sempre vai ser assim. Pode ser que no futuro ele ganhe uma glória de uma consciência, né? Mas tudo que cai dentro da sociedade vai representar dinheiro, vai representar, sei lá, um monte de coisa, entende? Entenda isso. Então, vai vir como negativo, né, aquelas coisas negativas, entende isso? Mas quando a gente falamos de relatividade entre 2 corpos, ela vai começando a ganhar uma transformação e vai ganhando, sei lá, pode ser uma coisa estrondosa, igual eu falei, esse relacionamento social é muito, muito, muito grandioso, muito grandioso. Pois Deus, ele vai estar no interior de cada corpo, explicando a interação íntimos de vossos corpos emocionais, sendo relativo com os vossos atos manifestos, né? Relativo. Deus é o interior e é relativo com os nossos atos manifestos. Ele é relativo com isso. Nós só conseguimos alcançar a glória com aquilo que nós é no interior. Nada que esteja dentro da sociedade, nada. Você entende? Nós manifestamos aquilo que nós somos, nós manifestamos aquilo que nós somos. E se nós temos intimidade com Deus, nós manifestamos essa intimidade, nós manifestamos essa intimidade. Se nós queremos dar uma relatividade com outro corpo, nós manifestamos aquilo que nós queremos, nós manifestamos aquilo que nós somos, nós manifestamos aquilo que nós somos. Entenda isso? Nós manifestamos aquilo que nós somos. Entenda isso, ok? De forma que tudo que vai para fora é uma espiritualidade, ok? Entenda isso. Para que vamos voltar aqui, pois Deus, ele vai estar no interior de cada corpo, explicando a interação íntimos de vossos corpos emocionais, sendo relativo com os vossos atos manifestos, para o tempo, para que o tempo seja transformação,
a transformação e a relação dentro do tempo relativo, né? Todo tempo é relativo dentro do tempo relativo. Ok. Vamos então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos últimos 4 blogs diários, para que a gente possa ter consciência de tudo, ok? Muito interativo tudo que fora dito, relaciona isso em vossas consciências, ok? Vamos lá para a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. A interatividade de dois corpos emocionais não manifesta suas consciências, e sim uma criação atrativa desta emoção. Pois, se for uma atração de seu corpo, a consciência que se manifesta emocionalmente vai querer que isto que ela esteja dando se volte para ela, para que ela possa se sentir prazer com esta lei atrativa que ela mesma criou. Isto explica que a emoção não é uma razão, e sim uma criação de nossa emoção para nos sentir bem a qualquer custo, conhecendo e fazendo conhecer que todos os corpos emocionais tenham suas interações negativas com as vossas positividades, e que explica as vossas consciências interiores destas relatividades emocionais, e formando positivo com negativo, explicando interior com exterior e exterior com interior. E para que isto não seja apenas uma atração entre um corpo emocional e que vai explicar positivo com positivo. E para que possa dar à luz desta interação, tem que ser negativo com positivo ou positivo com negativo. Só assim temos a origem que explica as línguas de ambos no tempo de acordo com os vossos conceitos linguísticos e relatando os vossas consciências no tempo para um atos manifesto de vossas consciências. Todos os corpos positivos representam as vossas emoções. E toda emoção representa o desejo de uma mulher que queira sentir bem com este seu corpo emocional. Este desejo é uma atração para um corpo e que seja negativo. Isto explica a consciência que esteja desabitado, e sendo mais específico, o marido desta mulher ou deste corpo que seja positivo, e que esta mulher seja positivo emocionalmente para o seu marido. Este ideal explica o sexo oposto e que seja positivo para um e para o outro no sentido consciente deste sexo. E para que esta relação dê certo, o macho ele tem que ausentar deste sexo para relacionar uma consciência para este corpo e que seja emocional. E quando o macho formar esta consciência, ele vai ter o poder de se relacionar ao sexo desta esposa. E de forma que a esposa pode ou não aceitar esta consciência para habitar em seu corpo de origem e formando um ambiente, dando para a consciência do marido, tanto para o corpo de sua esposa, o lugar de habitação desta consciência, e que seja do marido. É importante ressaltar que o poder de aceitação da mulher é o mesmo do marido, entendendo os direitos iguais, ou seja, a esposa não precisa aceitar tudo que é interesse deste marido, e nem o marido precisa aceitar tudo que é interesse desta esposa. E se vocês sabem lerem, entendam os sinais dessas relações. E de forma que os fardos de ambos
não será uma relatividade destas interações e que são relativos do tempos. Os fardos emocionais são as negatividades dos vossos relacionamentos e quando é transformado no tempo, ele perde a sua relatividade com outro corpo emocional. E isto sim, e evidentemente que o mentor de corpo vai negar um para aceitar outro e que seja emocional. Este é o sinal da relatividade do tempo. Este ideal ausenta um ou outro deste relacionamento, e é como se este estiver no lugar errado com o corpo errado, desejando o tempo certo com o corpo certo. Este ideal forma a negatividade do ambiente e dos corpos presentes neste ambiente, e conhecendo e fazendo conhecer que as vossas consciências são relativos entre um corpo e outro, e entendendo que esta relação emocional sempre pode haver uma controvérsia emocional, conhecendo e fazendo conhecer que ambos corpos vai ficar negado no tempo de vossas realizações, sabendo podendo dar certo com uma coisa e errado com várias outras coisas destas relação. O relacionamento conjugal explica dois corpos em concordância. Estes dois corpos têm que ser relativo do tempo para que os vossos passagem pelo tempo seja relativo a esses dois corpos e que seja emocional, entendendo e fazendo entender que estes relacionamentos são gerados pelas origens de vossos corpos interior, explicando a palavra da vida. Sendo o marido, ele vai fazer a sua consciência interior apenas um ato manifesto, dando uma carga negativa deste seu corpo positivo, e que seja de sua esposa. E, evidentemente, que eles não poderão relacionar diretamente vossos corpos emocionais e que nesta causa o marido vai permanecer com o seu corpo emocional neutro para desabitar uma consciência e que seja negativo para essa esposa, para que ambos tenham prazer em um só corpo, sendo que todas as consciências elevadas para cima de vossos corpos emocionais vão representar uma autoridade negativa para Cristo, pois Deus ele vai estar no interior de cada corpo, explicando a interação íntima de vossos corpos emocionais, sendo relativo com os vossos atos manifestos, para que o tempo seja a transformação e a realização dentro do tempo relativo. Muito bom, né? Tudo que fora dito, muito bem expressado, né? Eu entendi que tudo que a gente faz, a gente deve relacionar aquilo que nós somos, né? Interior e manifestando isso no exterior. Isso é relativo ao nosso corpo emocional, é relativo ao tempo, é relativo a outro corpo emocional que depende de nós, nossa sinceridade, do nosso respeito, do nosso carinho com outro corpo emocional. Existem várias formas de estar expressando isso dentro do blog diário. Eu estou trazendo elas de todas as formas. Se vocês viram os blogs todos que foram ditos, né? Hoje eu estou aqui no blog de 592. Se você viu Deus do princípio, você está bem consciente de tudo. Você não vai ter dúvida de nada de que está sendo dito neste blog diário, ok? Por quê que eu estou dizendo isso? Essas expressões que eu estou dando, ela não existe em sociedade. Vocês nunca ouviram falar disso? Ninguém. Aí o que que eu quero que vocês entendam disso? Essas expressões estão nascendo, ela vai tendo particularidade diferente, você vai ter que ir mudando, você vai ter que ir ganhando consciência, trabalhando isso dentro do blog diário. Só assim você vai ter consciência e vai entender as particularidades em caixinhas separadas, certo?
tudo que vocês relacionar, não tire conclusões precipitadas. Trabalhe isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, para que as suas consciências possam evoluir. Entenda isso? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se vocês estiverem se sentindo realizado. Se vocês não estiverem se sentindo realizado, não há necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Faça só se você estiver sentindo realizado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.